Olá amigos, bom dia, estamos de volta falando sobre vídeos da doutrina dos Espíritos. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua quinta parte, Bem-aventurados os aflitos. E vamos falar hoje sobre o tópico motivos de resignação. Por que devemos nos resignar diante das intempéries, diante das doenças, diante das dificuldades trazidas ao longo da vida? Já sabemos que elas são provocadas e originadas pelos nossos próprios atos, são consequências daquilo que fizemos, ou nessa vida mesmo, ou em vida ou vidas anteriores. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ele está falando claramente de uma compensação, de um consolo que haverá. Consolo esse para os que sofrem, e traz um prelúdio da cura para aqueles que sofrem dores e doenças, estão e sofrem, passam por essas situações. Na espiritualidade haverá a compensação futura da cura dessas doenças, aqueles males que o acometeram, para que aprendessem, para que resgatassem débitos oriundos do passado, vem agora como refrigério para o espírito. E aqueles que sofrem, aqueles que quanto mais sofrem, todos, nem todos sofrem iguais, sofrerão tanto mais quanto forem suas faltas, quanto forem a natureza delas, quanto os males que tiverem feito forem maiores. Mas também poderia ser interpretado esse bem-aventurados aflitos: considere-se feliz e ditoso com as dores desse mundo, pois elas correspondem ao pagamento de uma dívida, de um débito, derivado das próprias faltas que nós ocasionamos. Então, apesar de ser um sofrimento, para não ficar uma conversa de maluco, esse sofrimento nós aceitamos e muitas vezes nós pedimos para passar nessa existência. Quando nós estávamos na espiritualidade, com a nossa visão ampliada, nós entendíamos que aquilo que nós fizemos no passado, outrora, não foi um ato legal. E dentro das leis divinas, temos que resgatar, temos que entender num processo legítimo de consciência que aquele erro era um erro, e entendendo e aprendendo, temos que vivenciar na carne tal qual fosse uma escola, do qual o aluno estuda, mas não é o suficiente, ele precisa passar de ano, precisa ser posto à prova que ele aprendeu. Espiritualmente acontece a mesma coisa. E se suportado pacientemente todas essas intempéries aqui na Terra, nos pouparão séculos e séculos de sofrimentos futuros. Isso os Espíritos nos falam. Essa é a nossa esperança. Saudando os débitos, nós vamos ter mais esperança, mais tranquilidade no porvir, mais conscientização de nós mesmos, do que é certo, do que é errado, para que possamos evoluir gradativamente rumo à perfeição. Agora, existe uma situação muito difícil. Estudamos que podemos ter males provenientes de outras vidas ou dessa vida, em decorrência dos nossos próprios atos, da nossa intemperança, da nossa fúria, nossa ira, nossos vícios e por aí vai, nossos costumes. Então nós podemos até estar quitando um ou mais débitos que estavam programados no nosso planejamento reencarnatório. Mas se nós nos conduzirmos mal nessa existência, nós poderemos angariar outros débitos e nos endividar, o que frequentemente acontece. Isso faz com que nós atrasemos a nossa evolução espiritual, porque quitam-se alguns e angariam-se outros, fruto da nossa juventude espiritual. Na verdade, eu estou sendo benevolente, nós somos crianças ainda a aprender a andar na jornada espiritual.
Então, é natural, é característica desse nível que nós venhamos a cometer erros. Mas a nossa contabilidade espiritual, ela aumenta com esses nossos atos. Entenda-se que teremos que quitar os débitos. Estamos aqui com um planejamento reencarnatório. Se não cumprirmos esse planejamento na íntegra, se faltarem questões a serem cumpridas, elas serão diferidas, postergadas e futuramente teremos que quitar. Assim como outros débitos que viemos assumir, frutos dos nossos atos, entrarão na nossa contabilidade e em futuras reencarnações teremos que reparar, resgatar, expiar. Ok? Mas o importante é que tenhamos confiança em Deus, tenhamos submissão, reverência, crença, para entender que Deus está acima de tudo e Deus quer o nosso melhor. Deus quer que nós venhamos evoluir. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Mas quantas vezes nós não julgamos merecedores daquelas circunstâncias, daquelas dificuldades, daquelas doenças, daqueles acidentes, daquelas circunstâncias que envolvem a nossa família. Quando estamos passando pela situação, quando estamos envolvidos, é mais comum esse prenúncio da revolta, esse se lamentar, essa lamúria, mas temos que ter muito cuidado para não maldizer Deus. Deus só quer o nosso bem. É como um pai justo e perfeito que olha o seu filho, os seus atos e faz a programação naquilo que será melhor o seu filho ter, com a visão de longo prazo. Então não receberemos tudo o que queremos, nem no tempo que nós almejamos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando nós voltamos para a espiritualidade, é como se nós voltássemos no dia do pagamento. Aos que cumpriram o seu dever, vão receber o justo pagamento. Para os que não tiveram um comportamento e uma caminhada limpa, tiveram percalços, se atropelaram, esses vão ser comunicados que nada têm a receber, pois que já receberam aquilo que eles queriam na terra, aquilo que eles cultivaram. Mas isso não é tudo. E Jesus fala, para esses, ide e recomeçai. E o recomeçai não é voltar imediatamente para a terra, é entrar numa futura programação que tem várias N variáveis para depois poder recomeçar em futuras reencarnações. E o processo não é tão simples, é um processo complexo. E nós então podemos suavizar ou aumentar o amargor das provas conforme nós venhamos a encará-las durante a nossa existência. Nós podemos deixar nossa vida mais suave, mais doce, ou mais irritadiça, mais trevosa, de acordo com os nossos comportamentos. E as doenças e as intercorrências, conforme nós encará-las, vamos abrandar o sofrimento delas e torná-las possíveis de serem suportadas e ultrapassadas, ou poderemos aumentar em muito o peso delas, pela forma que nós venhamos a enxergá-la. É questão de ponto de vista, tornando quase intransponível, aumentando muito a dor. Se a dor é necessária, o sofrimento, a forma pelo que nós venhamos a passar por elas, é opcional. Então essa certeza do futuro, ela ameniza e muito essas situações, nos dão uma certeza, uma fé inabalável no porvir, que tudo vai passar, que se hoje sofremos é porque precisamos. Deus é justo, Deus está vendo. Haverá de ser útil para que nós venhamos a evoluir cada vez mais. Ok? Fiquem com Deus, voltaremos em breve com outro vídeo.